a nossa aula de geografia. As páginas que a tia Lô passou na sexta-feira passada foram 18 e 19. Preciso, por gentileza, do sinalzinho de ok de quem fez os exercícios das páginas 18 e 19. Não precisa ativar áudio, é mãozinha com ok. Que livro? Geografia. Vou ver aqui. E 19. Não aparecendo o okzinho, a tia vai ter que anotar que não realizou. É o que eu vou entender, tá bom? É que página, tia? 18 e 19. Obrigada. De nada. Tem criança que não está fazendo nem o sinalzinho de ok com a mão e nem colocando a mãozinha. Ok, Vinícius, estou vendo o seu. Estherzinha, Vitor, estou vendo. Não vi ainda da Gabi, nem da Maria Clara, nenhum sinal. Pedro também não. Joia, Gabi. Joaquim também não vi o seu sinal. Tia, eu fiz. Joia. Não precisa ativar o áudio, basta o sinalzinho. Valentina não precisa ativar o áudio. Recado dado 3 vezes. Sinalzinho com a mão ou o ícone aí do computador de vocês. Ok? Ok. Nós vamos voltar. Joia, Tetê Mafia. Joia, tia já anotou aqui. Agora, o estudo de hoje, para a semana que vem, que na verdade é feriado, para o dia 19, são as páginas 22 até 25. Vou projetar o livrinho e a tia Lô não vai conseguir visualizar mais os chats, tá? Prestem atenção, por favor. Tá joia, Pedro? Obrigada. Livro de Geografia, página 22. Por favor, página 22. Nós vamos fazer o estudo de hoje com essa matériazinha que vai nos mostrar sobre a colonização, sobre a criação do povo brasileiro. A tia já está projetando o livro aqui, porque hoje realmente está muito lento, está tudo muito devagar. A tia já tentou projetar o livrinho e está ali lendo ainda. Já estão na página 22? Sim. Estão? Joia. Sim. Pois não? Pois não? Opa, que tá difícil abrir esse livrinho, meu Deus. Quero projetar o livro. Ah, achei! Essa página aí, ó, página 22. A formação inicial da população brasileira. Vocês sabem que quando os portugueses, né, chegaram aqui, já existia um povo habitando a nossa terra, os indígenas. O que aconteceu? Os portugueses, eles começaram a descobrir que no nosso país tinha muitas riquezas. E aí, eles começaram a explorar as nossas riquezas e mandar para Portugal, para que fossem vendidas, para que eles ganhassem dinheiro com o que exploravam aqui. Só que eles não faziam o trabalho pesado. Vamos supor, eles pegaram o pau-brasil, eles descobriram que era uma madeira de muito valor e os índios não exploravam. Eles protegiam a natureza. O que eles faziam? Eles colocavam os índios para arrancar essas toras e levar até a beira do mar para que fossem colocadas nas caravelas. Só que os índios, eles não estavam acostumados com o trabalho pesado. Eles nunca foram escravos de ninguém. E aí,
o que aconteceu? Muitos índios adoeceram, morreram, e os portugueses precisavam explorar as riquezas. Aí, eles trouxeram de outro continente, lá da África, né, os negros para trabalhar como escravos. E aí, a nossa população tem essa mistura de raças, que a gente chama de miscigenação. A nossa população é formada pelo europeu. Tia, mas não é pelo português? Não foi só o português que veio para a nossa terra. Mais tarde vieram espanhóis, holandeses. Então, é a mistura do europeu com o indígena e mais o africano. Então, toda a nossa árvore genealógica, se nós formos buscar a história da nossa família, sempre tem uma descendência nessas 3 etnias, nesses 3 povos que fizeram a formação da nossa população. A tia Lô não vai ler tudo porque fica cansativo, mas eu gostaria de pedir que vocês pegassem o marca-texto, que a tia Lô vai marcar o que é mais importante para vocês estudarem quando as provas chegarem, tá bom? Então, todos na página 22. Sim? Então, vem. População brasileira, uma mistura de povos. Passa em marca-texto no primeiro parágrafo. A população brasileira formou-se inicialmente da mistura entre povos indígenas nativos, os europeus e os povos africanos trazidos à força e escravizados. Então, eles não vieram para cá por vontade própria, não, tá? Então, o primeiro parágrafo. Nosso povo, inicialmente, tem essa mistura de raças, que a gente chama de miscigenação. Indígenas, europeu e africanos. Posso passar para os povos indígenas? Aqui, na parte dos povos indígenas, vem dizendo que em 1500 era habitado por cerca de 1000 povos indígenas. Só existiam indígenas aqui. Quando os portugueses chegaram, com esse contato com o branco, eles foram desaparecendo. Muitos índios foram morrendo. Por quê? Pegaram doenças que não pegavam, porque o branco trouxe doença para o nosso país, né? Principalmente naquela época que os índios não tinham contato com outras culturas. Eles foram escravizados, muitos não aguentavam o trabalho e morriam. Lutando pela sua terra, o índio também perdeu a sua vida. Então, o que aconteceu? O número de indígenas foi diminuindo. Cerca de 250 povos indígenas brasileiros sobreviveram ao massacre do qual foram vítimas. Então, tínhamos 1000 povos indígenas. O massacre, a doença, as guerras foram tantas que só resistiram 250 povos. Muitos povos indígenas aqui, ó, nesse último parágrafo, têm associada a permanência na terra ancestral. Eles continuam vivendo na terra onde os seus antepassados viviam. Aí a tia Lô não vai sublinhar muita coisa, não. Só sublinhem, por favor, o segundo parágrafo, ó. Os europeus até vítimas. Segundo parágrafo, até vítimas. A maioria dos indígenas, turminha, eles vivem em áreas rurais, tá? Ainda existem áreas rurais povoadas por índios, que a gente chama de aldeias, né? Aqui a gente tem bairros, lá eles têm aldeias. Aí aqui vem
o mapa do Brasil indígena em 2015. Olha a legenda desse mapa. Terras indígenas. Tudo isso que está marcadinho de rosa são terras que já foram dadas pelo governo aos indígenas. Essas terras são... Olha, a tia aqui só consegue ver 22 a 25, Joaquim. Eu não consigo definir qual a página que eu estou, porque no meu livro não vem por página, tá? Eu estou na página que tem um mapa onde mostram povos indígenas. Alcançou? Vai na última página. E aí, o que mostra? Todos esses pontinhos rosa, turminha, são terras indígenas. São terras que foram conquistadas pelos índios. Ninguém pode tomar. E aí, eles dão nomes, ou o nome da própria tribo, ou eles colocam o nome nas aldeias. Então, esses números que vocês estão vendo aqui, ó, vamos para o estado do Acre. Olha aqui, ó, o AC. Quantas populações indígenas tem aqui? Olhem agora aqui nesse que está MT, Mato Grosso. Conseguem ver quantos pontinhos tem aqui de terras indígenas? E aqui dentro tem os números 29, 15, 30, 24, 39. Ah, tia, então é tudo um tipo de indígena só? Não. Esses númerozinhos aí mostram que são tribos diferentes, tá? Aqui, 29. Olha qual o nome dessa aldeia, qual o nome que eles deram para, não para a tribo, para a comunidade que eles vivem. Às vezes é o nome da própria tribo. Aripuanã é o nome da tribo. Só que aqui, ó, no 18, eles não colocaram o nome da comunidade como o nome da tribo. Eles colocaram Parque do Araguaia. A mesma coisa no número 3, Alto Rio Negro. Então, os indígenas colocaram nomes nas comunidades deles. Uns preservaram o nome da tribo, outros não, tá? Percebam que aqui, ó, no Rio de Janeiro, nós não temos nenhuma comunidade indígena, nenhuma, tá? Não tem nenhum pontinho, nem terras reconhecidas pelo governo, nem terras que eles podem considerar invadidas. E aí, aqui mostra um ritual. Assim como nós nos arrumamos para irmos a festas, a batizados, a casamentos, os índios também têm acessórios especiais para as suas festas, que eles chamam de ritual. Aqui é o ritual da Toré, lá dos índios Pancararu, em Tacaratu, no estado de Pernambuco. Aí a tia não consegue definir para vocês qual o ritual que está sendo feito. Eles fazem ritual para apresentar o menino, né? Quando deixou de ser menino, passou a ser homem. Eles fazem um ritual para agradecer a chuva. Eles fazem um ritual para agradecer a colheita. Então, se vocês observarem, tem um menininho com o corpo todo pintado aqui na frente, ó. Um indígena pequeno, ele se chama curumim. Então, com certeza, esse ritual tem a ver com essa criança, tá? E aí tem toda uma vestimenta especial. Tia, uma coisa. Só um minutinho, Joaquim, já te deixo. Todas as tribos fazem esses mesmos rituais? Não. Cada tribo tem a sua maneira de agradecer ou de demonstrar uma atitude diferente da outra. Não é obrigado toda tribo fazer o mesmo ritual, tá bom? Pois não, Joaquim? Pois não? Uma coisa, você confundiu a
Não te ouvi, Joaquim. Ô, tia, Pois não, Joaquim. você confundiu o livro de história com o livro de geografia, porque esse mapa que você acabou de mostrar, que tem um monte de pontinho. Então, por que no meu tem? Linha, Joaquim. tá no de história, e esse que Joaquim, a Eu vou até tia mostrar pra Valentina, por favor. A tia não confundiu, não, meu amor. Eu estou usando um único livro. De repente, esse mapa pode aparecer também no livro de história. Mas se você olhar à esquerda aqui, nós estamos usando o livro de geografia, tá bom? Agora, nós vamos ver a influência do povo africano. Tia, nós temos alguma coisa na nossa cultura do índio? Sim, muitos de nós comemos aipim, batata doce, criamos o hábito de pescar. São hábitos dos índios na nossa vida. E os africanos, tia Lorraine, eles nos ajudaram, trouxeram alguma coisa para a nossa vida? Turminha, assim fica complicado a gente continuar a nossa aula. A tia está demorando a projetar o livro, a internet está lenta e tem amiguinhos aí fazendo barulhinhos que estão atrapalhando. Por favor. Por favor, não faz mais esse barulho. A Meu nossa ouvido doeu. A nossa conexão vai cair, vai ficar difícil a tia Lô voltar para o livro. A internet hoje, por causa da chuva, com certeza está sendo influenciada por isso e vai ficar complicado a gente ficar indo e vindo, tá bom? Ô, tia, uma coisa, eu não entendi o que você falou, então. Quando cair, a gente tem que voltar? Não. Joaquim, todos os dias a tia Lorraine está dando a mesma explicação, dando o mesmo recadinho, Joaquim. Tem que ficar mais atento. O que a tia Lô falou? 11h40, a conexão cai. Só que eu volto 11h45, caso algumas crianças tenham algumas dúvidas ou perguntas a fazer, tá bom? Vamos tentar não interromper de novo a aula, porque senão não vai dar tempo da gente terminar. A tia Lô voltou para vocês porque lá no nosso livro vai falar da influência dos negros africanos. Ali, naquela parte do livro, já vai mostrar o negro livre. O que aconteceu, turminha? Quando os portugueses escravizavam os índios, eles não tinham força suficiente para realizar algumas tarefas. E os portugueses não queriam colocar a mão na massa, trabalhar, pegar peso, né? Explorar a mata. E aí eles foram até a África, porque é um povo escravizado, e começou a comprar. Trouxeram nos navios negreiros escravos africanos. E aí muitos negros não aceitavam toda a escravidão. Sabe por quê, turminha? Todos eles moravam numa única casa chamada senzala. As comidas eram misturadas. Se um adoecia, passava a doença para os outros. Então, eles não tinham bons tratos. Além disso, eles não recebiam pagamento nenhum. E aí, o que acontecia? Alguns escravos começaram a ficar revoltados e fugiam para a mata. Criavam dentro da mata esconderijos. Esses esconderijos, eles chamavam de quilombos, tá? Quando os escravos foram libertos em 1888, nossa, nós vamos para onde agora?
eu não tenho casa porque eu morava numa senzala, eu não tenho dinheiro. E aí, muitos desses quilombos receberam esses escravos e acabou virando uma comunidade. Até hoje, existem essas comunidades. Aí em Búzios mesmo, a tia Lorene colocou na videoaula de hoje um vídeo mostrando um quilombo que existe em Búzios. Tia, então ainda tem escravos aqui em Búzios? Não. Maria Clara, desativa teu áudio, por favor. Não. Quer dizer que ali, onde tem aqueles descendentes de africanos, ainda era o lugar que os escravos viveram. Ali existem famílias de ex-escravos. Tia, ainda tem algum escravo vivo ali? Não, eles são filhos, netos, sobrinhos que continuaram vivendo naquela comunidade, tá bom? Então assistam a esses vídeos que a tia Lô colocou, que eles são muito interessantes. Agora nós vamos voltar para o livro para marcar o que é importante. A nossa aula já vai Posso cair. falar uma coisa bem... Só um minutinho, depois você fala, tá bom? A tia não tem problema de ouvir, eu vou ouvir. Eu só preciso agora projetar o livrinho para que vocês passem o marca-texto no que a tia vai solicitar, tá bom, Valentina? Já já eu te escuto, e se não te escutar agora junto com todos os amiguinhos, quando cair a conexão, a gente volta a conversar. Passem marca-texto no primeiro parágrafo. A África é um dos continentes do planeta Terra. Esse continente abriga mais de 50 países, nos quais vivem diferentes povos com características culturais únicas. Isso faz da África um continente culturalmente muito diverso. Marca-texto aí. Depois, vocês vão marcar o segundo Aonde mesmo, tia? Vou repetir. Da África, eu estou repetindo, pode deixar que a tia vai responder a todos. Primeiro parágrafo, de África até diverso. E que página? A influência dos povos africanos. Eu acredito que seja na 24, ô Juan. O livro da tia não mostra especificamente a página. É 23. É na página 23. Obrigada. Obrigada. Depois, o terceiro parágrafo. Os africanos... Não precisa ativar o áudio, vão se perder. Os africanos escravizados trabalhavam no cultivo da cana-de-açúcar, na produção do açúcar, na extração de metais, pedras preciosas, no cultivo do café e serviços domésticos. Passem marca-texto no terceiro parágrafo. De os africanos até domésticos. Isso. Depois, o quarto também. Mesmo após o fim da escravidão, em 1888, as condições de vida dos ex-escravizados e seus descendentes continuaram precárias. Passem marcar. Tia, é o quarto parágrafo? Quarto parágrafo. Vocês vão marcar. Também terceiro parágrafo. Primeiro, terceiro e quarto parágrafos. Primeiro, terceiro e quarto parágrafos, tá bom? Aí, nesse quinto, a gente não... Tia, assim escrito, mesmo após o fim da escravidão em Tia, você não falou 1888, as condições de vida dos Valentina, menos, por favor. Eu ainda nem cheguei nesse parágrafo ainda e eu não pedi para marcar, tá bom? Nosso tempo vai acabar e a tia gostaria de É que eu sem querer marquei. Não tem problema. Esse quinto parágrafo vem dizendo que mesmo depois da escravidão, do fim da escravidão,
muitos descendentes de africanos, muitas pessoas negras, né, sofrem preconceito, o que não deveria, porque todos nós, na nossa árvore genealógica, temos a influência, temos a descendência de todos esses povos, né? Então, agora, comunidades quilombolas são esses esconderijos que os índios, os africanos, desculpem, faziam na época em que eles ainda eram torturados, maltratados, e que muitas famílias continuam morando lá até hoje, estando livres. Comunidades quilombolas. Vocês vão marcar primeiro parágrafo e segundos. Eu já vou ouvir quem quer falar. Só um minutinho, tá, Vitor? Se concentra aí para você marcar direitinho, eu já vou te escutar. Comunidades quilombolas. Vitão, eu vou voltar com você. Só se concentra nessa parte que a gente está, senão você vai perder o anterior e o de agora. Comunidades quilombolas. A escravidão durou mais de 300 anos no Brasil. Durante esse período, e até mesmo depois dele, formaram-se quilombos. Passem a marcar texto no primeiro parágrafo. A escravidão até quilombos. Isso aí. Depois a gente volta. Se a conexão cair, quem não marcou, volta para marcar com a tia. Ô, tia, que página você está na 24? Joaquim, de novo a tia vai te repetir. Eu não consigo saber exatamente qual a página, meu amor. 24. Nós estamos na 24. Comunidades quilombolas. Acompanha no livrinho. O segundo parágrafo diz: os quilombos eram espaços de reconquista da liberdade. Era o esconderijo deles. Marquem agora o segundo parágrafo. Vou repetir, tá, Vinícius? Comunidades quilombolas, vocês vão marcar o primeiro e agora o segundo parágrafo. Que mostra... Ô, tia, o primeiro e o segundo parágrafo? Primeiro e segundo parágrafos. A escravidão até pobres, que eram os espaços que eles se escondiam, se refugiavam. Conseguiram marcar primeiro e segundo? Vamos agora para o... Você não falou o segundo? Falei, amor, 3 vezes. Marque o primeiro e o segundo parágrafo. A escravidão até pobres. Agora nós vamos marcar o quarto parágrafo. Ó. Ao longo da história, pulem o terceiro e vamos para o quarto. Para mim não está aparecendo, só está compartilhada. Vamos para o quarto. Juan, você consegue localizar aí no seu livrinho qual o quarto parágrafo? Sim. Então tá, meu amor. Ao longo da história, muitos quilombos foram destruídos, mas outros tantos resistiram. Hoje, os grupos de descendentes dos quilombos formam as comunidades quilombolas e continuam a cultura dos seus ancestrais. Ou seja, de ao longo, até ancestrais. Quarto parágrafo, Vitão. Pula o terceiro e o quarto parágrafo vocês marquem. É primeiro,